pilha de Daniel. O princípio de funcionamento da pilha tem como base as reações de oxirredução, que consiste em reações onde ocorre transferência de elétrons do anodo, no caso zinco metálico, para o catodo, cobre metálico. Inicialmente, a diferença no potencial da pilha ocorre quando o zinco transfere elétrons, liberando na solução de sulfato de zinco cátions de zinco, tornando-se negativo em relação à solução. O cobre, por sua vez, libera elétrons e cátions na solução de sulfato de cobre, tornando-se negativo em relação à solução. Porém, o zinco libera mais íons do que o cobre, fazendo com que os elétrons sejam transferidos do eletrodo zinco em direção ao eletrodo cobre. O que irá manter a diferença no potencial da pilha é a dissociação dos sulfatos. O sulfato de cobre libera cátions cobre, que reage com os elétrons liberados pelo eletrodo cobre, fazendo com que ocorra uma redução dos cátions cobre em íons cobre metálicos, depositando-se sobre a superfície do eletrodo. Já os íons sulfatos atravessam a parede porosa e reagem com os cátions zinco, liberando 2 elétrons e formando sulfato de zinco. Quando o sulfato de zinco dissocia-se, liberam íons zincos e sulfato. Os íons sulfato reagem com os cátions zinco, liberando 2 elétrons. Quanto aos íons zinco, alguns permanecem na solução sobre a mesma forma, outros reagem novamente com os íons sulfatos, produzindo novamente sulfato de zinco. Ou seja, à medida que a pilha funciona, ocorre um aumento na quantidade de íons de zinco ao redor do eletrodo zinco, e isso faz com que a diferença potencial diminua ao longo do tempo do funcionamento da pilha. Para a confecção desta pilha foram necessários os seguintes materiais: um recipiente de vidro, uma lâmina de zinco com corte longitudinal arredondada, um filtro cerâmico, um tubo de cobre com corte longitudinal, (10 gramas de sulfato de cobre, 5 gramas de sulfato de zinco, multímetro. Adicionou-se 50 ml de água ao soluto sulfato de cobre. Misturou-se para a obtenção da solução. Adicionou-se 50 ml de água ao soluto sulfato de zinco. Misturou-se para a obtenção da solução. Despejou-se no interior do filtro cerâmico a solução sulfato de cobre. Logo em seguida, despejou-se a solução sulfato de zinco no interior do recipiente de vidro. Colocou-se no interior do recipiente de vidro o filtro cerâmico e em seu interior o tubo de cobre. Logo em seguida, colocou-se a lâmina de zinco. Conduzir-se então os terminais dos condutores do multímetro às lâminas
Encostara-se um terminal na lâmina de zinco e outro terminal na lâmina de cobre. Assim, mediu-se a voltagem. Tensão da pilha: 1,09 volts. Mediu-se também a corrente da pilha. Veja a lâmina oxidada de zinco.